Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 25 de julho, dia bem negativo para a nossa bolsa, né, o Ibovespa. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples, é só você clicar aqui, na verdade clicar não, antes de clicar, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se, aí sim vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal, a opção de se inscrever, você clica nela e aí deixa o sino das notificações devidamente ativado para ser avisado toda vez que tiver um novo conteúdo aqui no canal, as entradas ao vivo durante o pregão, enfim, tudo que tiver de novo aqui você ficar antenado. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as orientações, informações relevantes durante o pregão e também as informações, as carteiras de ações, como a carteira perspectiva exponencial, tudo isso sendo enviado para o seu celular, no seu desktop em tempo real, clica aqui e siga os procedimentos. Clica aqui nesse card e siga os procedimentos, preenchimento de um formulário e cadastramento do meu celular, do meu número, né, do celular, nos seus contatos aí do Telegram. Dia de hoje, dia ruim, queda aí de 1,4%, como diz aquele meme, né? O Ibov estava bom, mas disse que ia mudar para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. É por aí. O Ibovespa é nesse meme, nessa linha. Estava bom, mas não estava muito bom, né? Disse que ia melhorar, mas não estava muito bom. Essa lateralização aqui estava meio ruim. Tá ruim. Agora parece que piorou. Agora piorou mesmo. Tendência de baixa no Ibovespa, gráfico diário aqui agora com pivô de baixa montado, dentro do que a gente já tinha falado nas últimas análises, tirando essa parte da brincadeira aí, a maior probabilidade seria o Ibov buscar a região do 102, perdendo essa região, a maior probabilidade seria buscar a região do 102,617, topo anterior, região aqui de antiga resistência, funcionando aqui como suporte, e aqui a gente tem o outro nível de suporte na faixa dos 102 mil pontos. Aí abaixo disso a gente vai falar em suporte, mais para a região aqui desse fundo anterior tem ainda na faixa dos 101,339, 340 arredondando, e depois 100,605 a 100 mil pontos. Tem alguns outros níveis de suportes antes disso? Tem aqui a região que a gente pode pegar aqui, plotar o Fibonacci em cima desse último movimento de alta. Eu vou até plotar em cima de todo o movimento, né, para ficar da mínima aqui de toda a correção até esse ponto mais alto, a gente teria a região dos 102,182 em conjunto com 102 mil pontos, uma região de 61,8%. Mas lembrando que eu já venho comentando nas últimas análises, o Ibovespa está dentro de um movimento de baixa do gráfico semanal. Está dentro de uma característica de se ter movimento ou de baixa ou movimento lateral do preço. Logo, aumenta-se a probabilidade, ou seja, dificulta um pouco mais as operações de compra, de swing trade, as operações de swing trade de maneira geral estava difícil no sentido de lateralização. A gente já tinha 7 pregões basicamente aqui de lado e agora o Ibovespa sai dessa, não tinha mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono pregão agora sai, volta aqui para baixo. Sinalização mais negativa, maior probabilidade de ter algo mais para baixo. Para reverter essa expectativa precisa no mínimo superar a máxima do pregão de hoje. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, não necessariamente agora, no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência e também por prestigiar meu trabalho. Dessa forma, você deixando esse like, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Tem bastante conteúdo de aprendizado aí dentro do YouTube para a gente disseminar isso para outros participantes aí do mercado. Futuros, mini índice, forte queda, pivô de baixa no gráfico diário, G60 que gerou um sinal de alta, reverteu para baixo sem gerar sinal de compra no gráfico de 10 minutos, e aí pancada para baixo. Tinha comentado até durante essa queda aqui que tinha acontecido, que movimentação para cima no gráfico de 10 minutos, se gerasse alguma sinalização de topo descendente, preferencialmente testando a média móvel exponencial de 3 períodos, chance maior seria de trabalhar numa venda. Olha que bela operação de venda no gráfico de 10 minutos aí
no decorrer do pregão de hoje. Então, qual o cenário que nós temos para o próximo pregão? Nós temos uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Nesse momento, uma sinalização de se ter algum repique de alta, mas não exige muito desse repique de alta ou seja, não exige muito aqui para cima. A resistência agora, né, que é antigo suporte, 103, 195 já seria um ponto de relevância. Ainda essa máxima aqui, ó, essa máxima seria na fase 103, 265. Enfim, abriu subindo, dá para buscar uma outra entrada de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas sem exigir tanto para cima em termos de objetivo. Ficar atento, né, no movimento de subida. Tentou subir aqui no G60 ou no G30, gerou sinalização de topo abaixo ali, testando a média móvel de 13 minutos no gráfico de 60 ou de 30 minutos, aí volta a ficar, a sinalização de topo seria quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Então gerou sinalização de topo, fica muito mais interessante para se buscar essa operação de venda num gráfico até de menor periodicidade, como o gráfico de 10 ou de 5 minutos, através de topo descendente ou pivô de baixa. Para ponto comprador, já está aqui dentro de uma possibilidade de se trabalhar na venda. Dá alta e se abrir caindo, já nem vai lá em cima e abrir caindo. Fica um pouco mais, pelo menos para mim, para se buscar a operação na ponta vendedora. Enquanto tiver a favor da tendência e gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar essa operação de venda. Operando a favor da tendência, operando a favor da expectativa de ter algo mais para baixo. No dólar, dia de alta, leve alta, né, 0,2%, perdeu bastante força agora o dólar veio aqui para fechar um gap. Gap este na faixa ali dos 3.798 até 3.810, a máxima de hoje 3.807,50, bateu na resistência ali primeiro dos 3.806,50, que eu inclusive sinalizei essa resistência dentro dos números que eu coloco todos os dias dentro do canal DV Invest, que você lembrando, você pode fazer parte clicando aqui no card que está em cima aqui no izinho. Vai ter a opção aí de se inscrever. Então aqui nós temos o dólar ainda dentro de um movimento de alta, vindo para um fechamento acima da média. Vamos ver se não vai perder mais força, mas vamos olhar o gráfico intraday. G60, forte alta e movimento para baixo. Dólar abriu o próximo pregão dessa sexta-feira, subindo. Se o dólar fizer algo assim, ó, abriu aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar abriu caindo e veio para baixo desse nível aqui, ó, desse nível que eu botei em azul. Veio para baixo dessa região de topo anterior e dessa tentativa aqui de teste e abriu com gap de baixo. Vai ficar um pouco mais para se buscar a operação de venda, preferencialmente através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo dos 3.776, preferencialmente. De 3.776 a 3.778 seria algo interessante para se trabalhar mais na ponta vendedora, caso isso aconteça. Mas o foco seria abre caindo e bate aqui, já gera um sinal de alta no dia 60 ou no dia 30, volta a ficar muito mais interessante para se buscar a operação de compra. Sinalização de alta em cima de suporte, com a tendência de alta, suporte desproporcionado pela média, suporte desproporcionado por topos anteriores, fica muito mais para se buscar a operação de compra em gráficos de menor periodicidade. Partindo então para as ações, a PTR4 no pregão de hoje é uma pancada para baixo, queda de 1,68%, pancada assim, né? Dentro do que vinha acontecendo. Você vê um candle gigantesco desse, grande, comparado aos anteriores, bem grande, mas 1,68% de queda. Então nós temos aqui o ativo com a volatilidade mais baixa, né? A volatilidade média, a oscilação média diária está mais baixa. Então o ativo está batendo em cima de um patamar de suporte na faixa ali dos 26,82 a 26,65. Pode gerar compra aqui nessa região? Pode, eu só não vejo compra de imediato. Aí tem duas formas. Uma, bate aqui e perde força na queda, pode até oscilar abaixo, aí faz um candle pequeno aqui no gráfico diário e gera a superação da máxima desse candle, possibilidade de arriscar uma operação de compra contra a tendência, já não está mais em tendência de alta a PTR4. A outra, G60, de alguma forma, se está esticado para baixo, se esticar um pouco mais para baixo aqui, vindo um pouco mais para baixo os candles, batendo na região do suporte ali mais abaixo, a mínima que eu comentei aqui, essa região dos 26,65. Vem no G60 mais para baixo e gera a superação da máxima do candle anterior, seria a possibilidade de arriscar uma compra, pensando mais em pegar um movimento de alta dentro do pregão. Ou seja, um pouco focado mais em operação de day trade no primeiro momento. Então,
Indo agora para a Vale 3, dia de hoje, dia de queda de 0,32%. A ação está dentro de um movimento de baixa que está em cima do patamar de suporte. Suporte esse proporcionado pela região de 50,36 a 50,20. Depois tem a região dos R$50 a 49,76. A mínima de hoje foi em R$50,10. Ação para gerar algum tipo de compra, superação da máxima do pregão de hoje, mas essa entrada eu ficaria de fora porque esse candle ficou muito grande para a distância dele para a média móvel exponencial de 13 períodos. Ou seja, para ter uma boa relação risco-ganho. Então ficaria naquela questão da PTR4. Se vier um pouquinho mais para baixo, com candles menores, com menor volatilidade, para se buscar uma compra com stop curto, e aí tentando pegar uma relação risco-ganho pelo menos mais satisfatória, superior a 1 para 1, para uma região de resistência que seria esse gap aqui na faixa dos 51,76, aí sim daria para pensar em arriscar, isto é, se essa for a única opção de entrada ou se eu só operasse, por exemplo, esse ativo. Seria uma das formas de entrada, inclusive podendo até também usar, assim como eu comentei na Petro, o gráfico ali de 60 minutos para fazer isso. LRN3, ativo que a gente estava numa posição de venda que no pregão de hoje bateu no objetivo da nossa operação. Então essa operação da LRN3, eu terminei não colocando aqui na tela, deixa eu só fazer isso aqui agora. Que eu não coloquei na tela, não tinha colocado na tela aqui o meu controle das operações, né? Então, colocando aqui na tela, nós tivemos aqui LREN3, lojas N, com um ganho de 3,6%. Isso gerou para a operação, para o capital total, esse ganho de 3,6% na operação gerou um ganho de 0,72% para o capital total, ou seja, uma evolução de 0,72%. Então, a operação devidamente encerrada. Deixa eu só reduzir o tamanho aqui dessa parte para eu poder voltar aqui para o Profit. Beleza, então, Lojas N, operação encerrada, venda encerrada com ganho. Rapid 4, operação encerrada com stop de proteção. Perdeu a mínima do pregão anterior. Stop foi reposicionado para 9,65, operação devidamente encerrada. Rapid 4, essa operação proporcionou um ganho de 0,73% e isso representou um crescimento de 0,12% no capital total. Depois da Rapid 4, lembrando, ativo a gente tinha feito uma compra aqui, gerou todo o movimento, começou fraco, ganhou força, mas aí perdeu força aqui agora, perdeu essa mínima do pregão anterior. Prio 3, que ontem a gente gerou uma entrada que teria batido no objetivo inicial dessa operação, mas eu tentei pegar uma melhor relação risco-ganho e trabalhando com stop de proteção, pregão de hoje bateu no stop de proteção, operação da Prio 3. PetroRio foi acionada aqui com um leve ganho de 0,67%, capital total mais 0,07%. Então, 3 operações aí com ganho no pregão de hoje. GNDI 3, a compra também que foi feita aqui, observe a saída ali muito próximo do preço de entrada. Leve perda nesse ativo. A operação da GNDI 3 que perdeu a mínima do pregão anterior, que a gente já tinha reposicionado a questão do stop, 0,28% a perda nessa operação e capital total menos 0,04%. E a operação que eu recomendei hoje, já encerrei na primeira hora de pregão, foi BTOW3. Eu recomendei a ação ao superar essa máxima aqui, basicamente. O gráfico de 60 minutos ela estava proporcionando na primeira hora de pregão um pivô de alta, ou seja, fez isso aqui, faz um movimento de baixo e fez ali um pivô de alta. Então, busquei essa entrada na expectativa que o gráfico diário, em cima de um patamar aqui de suporte, gerasse todo um movimento de subida. Só que ela fez algo que, para mim, descaracterizou a operação, pelo menos do que eu gostaria de ver na operação, que seria ali a manutenção do papel, porque visto que ela gerou um pivô de alta, acionou o pivô de alta, mas no mesmo candle que gera o pivô de alta, ela vai lá e volta e perde a mínima do fundo que ela estava gerando, o fundo que antecedia esse pivô de alta. E aí descaracterizou o que eu gostaria de ver, eu optei por encerrar essa posição muito próximo do valor que se encontra aqui, o fechamento do ativo. Então essa operação da BTOW3, a gente saiu com a perda de 2,4%, isso representou uma redução de 0,29% no capital total. Lembrando sempre aquela questão, né? Essa é uma operação que deu errado, 0,29% de perda, aqui dá certo, gerou um ganho mais do que 2 vezes superior à perda. Então essa lance de se trabalhar, a gente trabalhar sempre que possível buscar uma melhor relação risco-ganho para as operações. Aquelas que dão certo, a gente buscar um ganho maior e as que dão errado, a gente buscar uma perda menor. Ou aquelas que não foram na direção desejada, não foi a favor da probabilidade ou da leitura, que de repente estava justamente errada a leitura.
IP3, seguimos comprado no papel. A compra executada ontem, lembrando, ali por volta dos 29,15. Ela tinha fechado ali basicamente no nosso valor de entrada. E ativo hoje fechou bem o pregão, dentro da expectativa, uma operação que tinha um risco maior, mas a minha leitura no gráfico apontava, não que vai dar certo, ela começou bem, né? Começou bem, o primeiro pregão foi bem, que existia uma chance desse movimento do gráfico semanal estar ali no seu final e iniciar um movimento de subida. Então eu estava arriscando 0,5 para ver se ganha aí 1%, 1,5% nessa operação. Então, bem o pregão de hoje, alta de 2,33%, dentro ali dos meus critérios de gestão de risco, o papel evoluiu bem no pregão de hoje. E com essa evolução, ela tecnicamente falando, ela gerou ali o que? Um final da tendência de baixa e basicamente retomou a tendência de alta porque ela gerou aqui no gráfico diário um W. E se a gente projetar esse W aqui para cima da IP3, da Ipera, a gente tem ali uma projeção por volta dos R$ 30,73, uma projeção de alta nesse ativo. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue uma melhor relação risco-ganho para esse papel aí nos próximos pregões. Depois da IP3, vamos falar aqui de FLRY3. Seguimos comprado também em Fleury. Uma entrada feita ontem, a ação fechou com alta de 0,64%. Vamos ver se ela consegue ganhar força para cima. Mas o fato é que, a partir do próximo pregão, provavelmente já vou posicionar o stop dessa operação em 23,30. Ou seja, depois que ela fez aqui essa evolução colocando aqui um patamar de resistência que ela se encontra. Ela fez esse candle, 1, 2, 3 e não consegue, bate ali. E se voltar aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, para mim já começa a descaracterizar o que eu gostaria de ver no gráfico. E aí, considerando que o gráfico semanal pode ficar indo um pouco mais enrolado aqui, né, terminar ficando mais enrolado, aí a tendência seria encerramento dessa posição comprada. No G60, até seria justamente a perda desse patamar. Voltando para baixo desse patamar, não faria tanto sentido ficar mais posicionado nessa ação. Mas vamos ver se ela consegue fazer justamente o contrário, ganhar força aqui para cima e gerar uma boa relação risco-ganho para a nossa entrada. Falando de outros papéis relevantes no pregão de hoje, que geraram variações relevantes, falando primeiramente aqui de Ambev, a BEV3 gerou uma alta expressiva de 8,52% no pregão de hoje. Abriu com forte gap de alta, estava ali entre as médias, no cenário mais negativo. Se a gente pegar o gráfico semanal travado abaixo da região dos 18,50, o que é que me chama a atenção? Ela não matou, ela não anulou esse candle grande de alta, que inclusive nesse candle grande de alta eu fiz uma análise especial do papel, falando sobre essa sinalização ser uma sinalização relevante que poderia trazer uma perspectiva favorável para o papel num prazo maior. A ação gerou um sinal contrário para esse candle, que foi algo negativo, não descaracterizando por completo, mas reduzindo a importância desse candle, mas não anulando ele por completo, que seria a perda da mínima desse candle. Então não voltou para baixo e agora consegue romper tudo para cima. Então é algo relevante que, se a gente pegar, inclusive olhar para o gráfico mensal, fechando o mês dessa forma, saindo aqui desse teto importante que ela tinha, fica com um aspecto muito mais positivo aí para compras de curto prazo, de médio prazo e até mesmo para pensar num prazo maior em cima de ABEV3. Tem uma análise especial do papel aqui no canal. Para quem não viu ainda, vale a pena dar uma olhada na análise especial. De qualquer forma, candle forte de alta, o que favorece a entrada aqui agora? Entrar comprando aqui agora para mim seria duas formas, né, dentro do meu sistema. Aguardar algum recuo do preço no gráfico diário para buscar compras acima dos 18,50, fundo ascendente ou pivô de alta. Seja o gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico de 60 minutos. Gera aqui algum tipo de correção. Proporciona ali alguma sinalização de fundo ascendente com stop mais curto, tentando pegar uma boa relação risco-ganho no G60, também atenderia a possibilidade de uma compra no papel. Lembrando que agora esse patamar aqui de topo que ela rompeu, desde os 19,24 até os R$19 número redondo, é uma faixa inicial de suporte para esse ativo. Depois disso teria a mínima de hoje. Para quem está comprado, a mínima de hoje seria um dos pontos de posicionar stop em 18,75, logo abaixo da mínima do pregão de hoje, se o seu foco é o curtíssimo prazo, aí pensando numa operação de swing trade, curtíssimo a curto prazo. Pecar 4, belo fechamento da ação, alta de 5,57%, já tinha estabelecido aqui uma tendência de baixa e aqui agora basicamente anulou essa tendência de baixa com esse bom fechamento, retornando para cima das médias, podendo fazer
ali um fundo ascendente no gráfico semanal e quem sabe até um pivô de alta. Então algo interessante que está acontecendo aqui no gráfico semanal da ação em conjunto com o gráfico diário. Da mesma forma que eu falei de da Ambev, o que me chama mais atenção para se buscar uma compra é um movimento um pouco maior aqui para baixo, para se buscar uma compra ali de G60, um fundo ascendente ou mesmo buscar uma entrada aqui nessa região com stop mais curto aqui para esse patamar e tentando pegar todo um movimento de subida, a continuidade desse movimento de subida gerada aqui no pregão de hoje, o primeiro pregão de subida. Vamos ver se ela confirma isso a partir aí dos próximos pregões e se, pelo menos para o meu sistema, nos possibilita buscar alguma compra. Não busque entrada aqui nesse nível porque a relação, o stop ficaria para mim um pouco grande nessa operação e aí eu vou tentar buscar uma entrada um pouco diferente se o mercado nos proporcionar isso aqui nos próximos pregões, quem sabe no pregão dessa sexta-feira. E olhando para o lado negativo, o BBDC4, né? Abriu com gap de baixa, ou seja, a gente teve uma boa alta em Ambev, um gap de alta com em PK4 com gap de alta. Lauto, o que é esse gap? Que é gap de alta, gap de baixa? Tem um vídeo aqui no canal também sobre gaps de alta e gaps de baixa, explicando em detalhes aí o que são os gaps, o que eles proporcionam no gráfico e o que eles representam logo depois desses gaps, né? Por exemplo, isso vai ser a zona de resistência para BBDC4. Enfim, gap de baixa na ação, queda de 5,82%. Tecnicamente, BBDC4 acabou de se configurar aqui uma tendência de baixa de curto prazo, o que dificulta mais ou aumenta-se o risco das operações de compra nesse papel quando o foco é curto prazo. Não estou falando quando o foco é longo prazo. No longo prazo, o papel ainda, se a gente olhar para um gráfico mensal, continua alinhado para cima, com topos e fundos ascendentes, podendo passar por uma correção um pouco maior, considerando todo esse movimento de subida. A gente considerando, por exemplo, aqui daqui para cá, teve uns 7 meses aqui de movimentação para cima, ela pode engatar aqui, ela está no seu 6º mês aqui, desde quando fez essa máxima, ela fez essa máxima, o 6º mês que ela está tentando ficar acima desse patamar, fechar acima dessa região e não está conseguindo. Então ela pode ficar aqui esse mês, mais outro mês ou mais um mês aqui e depois ainda ganhar força para cima. Ou seja, a tendência de longo prazo ainda continua válida, mas pode passar por um processo de correção de curto a médio prazo o ativo. Então nesse momento, para curto prazo, risco mais alto e olhando até para um gráfico de menor periodicidade, gráfico 60 minutos, subiu, gerou sinalização de topo descendente abaixo dessa região de suporte, que foi perdido principalmente para baixo aqui da região de 37,43 a 37,60, ficaria mais voltado a pensar em operação de venda em cima de BBDC4. Qual o próximo ponto de suporte para esse pivô de baixa, né? Qual, primeiramente, a projeção de queda desse pivô? Projeção de queda, primeiramente 35,91, uma projeção de 61,8%, e a outra projeção na faixa dos R$ 35,00, 34,96 seria a projeção de 100% desse movimento de queda. Se a gente fizesse aqui a projeção alternada, né, colocasse aqui esse ponto e a partir desse ponto aqui, a gente teria 100% em 36,51 e 161,8% justamente na região dos R$ 35,00. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.